Oi, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, iniciando a noite, 18h45, dia 11 de abril de 2025. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu juntei 3 livros. Isso aqui vai para a playlist Comentários sobre. Tem um livro sobre relacionamentos, que eu tenho feito com vocês comentários, de Stephen Carter e Julia Sokol. Sokol, será que fala? Enfim, o que toda mulher inteligente deve saber. Como lidar com os homens com sabedoria e conseguir o amor que você merece. Por mais que possam ter homens aqui, mas isso aqui é mais para as mulheres, né? Eu tô sentindo uma coisa assim, é como se a mulher ela tivesse mais consciência do que ela quer, sabe? É como se desde pequena ela estivesse mais acordada para a palavra, não só a palavra, para o que é o amor, para o que é o relacionamento. Talvez esteja em uma das maldições lá do pecado, né? O pecado original, que é o seu desejo será para com o seu marido. E o que Deus está me mostrando claramente é que as mulheres, desde que nascem, né? Elas têm uma claridade, uma visão melhor sobre o que elas querem, sobre amor, sobre relacionamento, sobre casamento. E eu sinto assim que elas sabem o que elas querem. Mesmo que às vezes elas aceitem outra coisa, mas elas sabem o que elas querem. E eu sinto assim, é como se os homens eles viessem como que eu vou dizer? É assim, elas têm a visão do que elas querem e vamos imaginar um jogo, né? Então, amor, casamento é o que elas querem. Então, quando chega a isso, é a vitória, né? É a vitória. Então, elas vêm caminhando com um objetivo claro, entendeu? Que é o seu desejo será para com seu marido, que é o amor dentro desse casamento, filhos, enfim, toda a estrutura que Deus planejou. Então, assim, essa estrutura familiar, esse planejamento está claro dentro dela, como se a luz dela estivesse acesa. Agora a dele não, é como se a dele estivesse queimada, e talvez queimada por causa do pecado, né? É uma luz que, então ele vem assim no escuro, tropeçando. E para ele, quando ele casar e ter filhos, não vai ser a vitória, vai ser, ele sente que ele vai perder, que é game over para ele. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande problema entre homem e mulher. Enquanto ela tem a luz dela acesa, todas as coisas são claras para ela, né? Para você, mulher. Para ele não, a luz está apagada e ele vem arrastando, sabe? E você não, vem enxergando tudo de modo muito claro, sabe o que quer. Ele, não importa a idade, ele nunca sabe exatamente o que ele quer. E o amor e casamento é game over, é perda. Enquanto para você é ganho, para ele é perda. Aí está conflito entre homem e mulher. Enquanto para você encontrei, para ele me perdi. Entendeu? É isso que Deus está me mostrando, que gera muito problema.
Isso. Agora, que eu tava pensando hoje, você só pode acender a sua própria luz, você não consegue acender a luz do outro. Então, só quem consegue acender a luz dele, ou ele vem com a luz acesa já, é ele mesmo, ou o Espírito Santo. E eu sempre vou estar falando de Deus, porque eu sou cristã. Amém. Enfim, eu vou ler aqui o que toda mulher inteligente deve saber. E vou tentar juntar com Mestre do Amor, que é de Augusto Cury, e O Poder de Delegar. Estamos falando sobre sexo. Vai falar sobre isso também, ó. Depois de ir para a cama com... esse aqui eu já li, né? Você fica mais vulnerável a ele do que antes. Infelizmente, é possível sentir muito desejo por um perfeito cafajeste. Quando você entra em um redemoinho sexual com um parceiro novo, as preocupações mais sensatas frequentemente passam para o segundo plano. Acho que vai falar sobre isso hoje. Agora, né? Quando você entra em um redemoinho sexual com um parceiro novo, as preocupações mais sensatas, que é esse plano que eu falei. Lembra que eu disse? A luz está acesa e você enxerga as coisas claramente, que é o planejamento de Deus. Ele vem com a luz apagada, geralmente, dificilmente vem com a luz acesa. Por isso que é bom você conhecer alguém que está na igreja, sabe? Que sabe do planejamento de Deus, que está em santidade. Porque a luz dele está acesa, ele não vem assim, atropelando tudo, entendeu? Arrastando um monte de mulheres, enfim. Ou se vem, de repente você veio com a luz apagada também. Parou em algum determinado momento, acendeu a luz, arrumou a bagunça, sabe assim? Deu tempo para se curar, né? Porque se você andar no escuro, batendo perna, batendo braço e fazendo um monte de ferida em si mesmo. E essa ideia que é pensar sobre o que é o sexo para você. É muito bom quando a gente tem consciência. Eu estava pensando sobre isso, né? Depois que eu passei a mensagem, porque às vezes eu passo a mensagem ali na hora, mas aí não reflito. E fiquei pensando, eu tenho que refletir sobre essa palavra. E aí a primeira coisa que me veio à mente sobre o que é o sexo para mim é o meu corpo, meu próprio corpo. Isso é o sexo. E depois a segunda pergunta é: o que é o meu corpo para mim? Qual a importância do meu corpo para mim? A primeira palavra que me vem à mente é respeito. Eu devo respeito ao meu corpo, porque está dentro dele quem eu sou. E todos os propósitos que Deus tem para mim estão dentro desse corpo. Tudo que Deus quer que eu faça. Por isso eu devo respeito ao meu corpo. Engraçado, quando ele fala aqui, ó, quando você entra em um redemoinho sexual, redemoinho parece uma coisa tão ruim, né? Algo descontrolado e que vai arrastando, né?
para dentro de si, assim, tudo que vê pela frente, vai destruindo. E tem relacionamentos, né, que são assim, destruidores. Podem ser intensos, mas altamente destruidores. Quase que roubam a sua alma, né? Podem roubar a sua alegria, a sua vontade de viver, podem mudar você, sabe? De repente você se torna outra pessoa e não se reconhece mais. E as preocupações mais sensatas passam para o segundo plano, quer dizer, tudo aquilo que você tinha em mente, nossa, não, eu vinha construindo uma coisa na minha mente que eu queria, sabe? E aí você não tem mais ânimo, você não tem mais alegria, você não se sente mais capaz, você se sente feia, você se sente inapropriada, você se sente sozinha mesmo desse redemoinho sexual, mesmo assim você se sente sozinha. Como é que uma pessoa que engalfinha o corpo com outra pessoa ainda se sente sozinha, né? Eu disse para vocês que não há problema nenhum se você está sozinha, de você se sentir sozinho. O problema é quando você tem um namorado, tem um noivo, tem alguém e você ainda se sente sozinha. Aí é um grande problema, né? Você não tem um companheiro, você não tem um parceiro. É claro que a gente nunca tá sozinho, né? A gente tem Deus. Mas eu acho que tem relacionamentos que eles são vazios, né? Que não há diálogo, você não tem alguém que luta, né, junto com você. O próximo tópico aqui vai falar justamente sobre o que eu quero falar com esses 3 livros. Se um homem está realmente interessado em uma mulher, ele não se importa de esperar. Sobre isso. Quase não sai. Parece tão inapropriado, né? Falar sobre espera hoje em dia. Esses encontros, micro-ondas, né? Comidas prontas. Se um homem está realmente interessado em uma mulher, ele não se importa de esperar. Na realidade, muitas vezes, ele prefere isto. Às vezes, as mulheres se preocupam pensando que a ausência de sexo no início de um relacionamento pode comprometer sua evolução. É óbvio que o sexo coloca o relacionamento em um novo patamar, mas uma mulher inteligente sabe que não quer chegar a esse novo patamar até ter certeza de que é o ponto onde ela realmente quer estar. Eu vou ler um trecho aqui desse O Poder de Delegar, Napoleano, de Dona Amy Janet. Aumente sua eficiência e melhore sua vida pessoal e profissional. Hora do segundo passo. É o capítulo 3. À medida que a semana passava, um problema fundamental tornou-se óbvio. As pessoas não estavam terminando suas tarefas a tempo. Ele se perguntou se os funcionários estariam oferecendo resistência ao trabalho extra. Se fosse o caso, isso poderia ser um grande problema, e sua equipe não precisava de mais problemas, principalmente naquele ponto.
onde ele vislumbrava esperança. Era hora de dar um tempo, hora de conversar com Jones. Bom dia, amigo, disse ele, se esforçando para fazer um sotaque australiano ao entrar no escritório de Jones e sentar-se em uma das cadeiras de visitantes. Alegra-me o coração vê-lo de volta tão cedo, rapaz. Qual é o problema? Ah, não é grande coisa. Na verdade, andei passando um pouco do trabalho da minha mesa para o meu pessoal esta semana. É uma sensação boa. Excelente! Como está indo, meu velho? Bem, começou tudo bem. Na verdade, achei que estava indo bem. Mas agora, meu pessoal não está executando as tarefas a tempo. Ele olhou rapidamente para o outro, que assentiu com a cabeça e sorriu. Ah, sim. O que você quer dizer com ah, sim? Aconteceu com você também? Pensei que tivesse ficado quite com Jennifer depois daquela história. Felizes para sempre. Jones balançou a cabeça. Nem um pouco. Aquilo foi apenas o começo. Apenas o começo? Isso não me parece bom. Ah, mas sabe que foi? Não imediatamente, é claro. Não, eu precisei aprender mais com Jennifer antes de saber delegar com eficácia. A princípio, tudo transcorreu muito bem após nossa primeira conversa. Aquela sobre a qual lhe contei. Fiquei satisfeito com ela e comigo mesmo. Isso durou alguns dias, até eu passar a ela o Projeto Simpson. E o que é o Projeto Simpson? Bem, digamos apenas que era muito importante e muito urgente. Deleguei-o a Jane porque tinha certeza de que ela poderia dar conta. Fui claro sobre minhas expectativas, no que precisava ser exatamente do modo combinado e no que ela teria liberdade de ação. Pedi-lhe para repetir o que eu tinha dito e nós dois achamos que estávamos no caminho certo. Até o final do dia seguinte, eu não tinha recebido notícias. Então passei pela mesa dela e perguntei como o projeto estava indo. Ela me respondeu com uma palavra, bem. Senti-me tranquilizado e retribuí. Que bom. Tudo bem, então, qual era o problema? James não conseguia entender o que ele tinha deixado escapar. Ainda não havia um projeto. Ou seja, como for, não parecia haver um. Após repetirmos quase a mesma situação por mais 2 dias, eu dei um basta. Chamei Jennifer ao meu escritório. Disposto a ser claro e firme, até ensaiei o que diria. Fiz anotações. Você entende? Eu estava realmente desapontado. Falei isso a ela também. Eu disse, Jennifer, após todo o meu esforço para ser claro, quando eu delegasse algo a você, não posso acreditar que você esteja me decepcionando assim. James sentou-se de novo e examinou o dorso da mão. Tudo bem, você disse a ela. É claro que isso era o correto a ser feito. Deu uma olhada para Jones e depois novamente para sua mão. Você não estava com raiva, estava? Jones riu. Ah, não, eu não, mas, cara, Jennifer estava fumegando. Desapontado você, disse ela, olhando para mim como se eu tivesse acabado de derramar suco de amora no seu carpete branco novo. Explique-me, disse ela, e por favor, seja claro. Devo admitir que ela me deixou um pouco preocupado naquele momento, mas lidar com empregados com desempenho abaixo do esperado é parte do trabalho de um gerente, certo? Então soltei o verbo, disse que tinha certeza de que ela terminaria o trabalho em 1 dia, 2 no máximo. Repeti que estava muito desapontado. Lembrei-lhe de que o projeto era urgente. Tudo bem, então. Bem, então ela novamente mostrou-me o óbvio. Devo lhe dizer que foi como ser atingido por um balde de água. Lembro-me de suas palavras exatas. Ela disse, para falar a verdade, eu não sabia. Você nunca me disse que era urgente e não estabeleceu uma data limite ou um prazo para o trabalho. Estava esperando que eu lesse sua mente? Tudo o que eu pude dizer foi, ai... Ela me acertara novamente.
Seu suposto erro era, na verdade, meu erro, em não comunicar claramente minhas expectativas, e nós dois sabíamos disso. James fez uma careta. Cara, então o que você fez finalmente? Jones deu de ombros. Bem, o que poderíamos fazer? Conversamos sobre o assunto e incluímos limites de tempo à lista do que preciso comunicar quando delego tarefas. James meneou a cabeça afirmativamente, sorriu, levantou-se e deu alguns tapinhas fraternais no ombro de Jones. Não é exatamente uma ciência exata, como a de construir foguetes, é? Jones balançou a cabeça. Não, mas você deve pensar nisso e tem de aprender a construir foguetes melhores ao longo do caminho. Aprendemos com os nossos erros, certo? De volta ao escritório, James sentia-se satisfeito por estar aprendendo, não apenas com seus erros, mas com os de Jones também. Em seu quadro, abaixo das anotações anteriores, ele escreveu: defina claramente o prazo no qual a tarefa deve ser concluída. James estabeleceu limites de tempo para cada tarefa e conversou mais uma vez com os empregados, estabelecendo prazos. Ficou chocado por ninguém ter percebido que o tempo era um fator essencial. Todos agradeceram o esclarecimento. Tem uma frase que eu vi uma vez, eu ainda não era batizada, mas eu estava conhecendo o Senhor através de uma amiga minha, e acho que na época ela tinha acabado de terminar um relacionamento, e ela me falou um pouco do que se falava, né, entre as pessoas da igreja sobre namoro. Ela dizia assim, que as pessoas diziam para ela, né, que incomodava bastante, crente não namora muito, né, crente não tem namoros longos. Acho que eu entendia um pouco o incômodo dela, né, da pressão de ter que casar ou já estar namorando há bastante tempo e não chegar a um casamento, né? Eu acho que aquela pessoa, né, pelo que ela me contava, não era a pessoa ideal para ela, né? Era uma pessoa muito duvidosa, né? Talvez não estivesse com a sua lâmpada acesa, né? Enfim, que depois acabou trazendo frustração, decepção para ela, mas depois ela conheceu a pessoa certa, namorou, noivou, se casou, enfim. Mas eu achei importante trazer esse livro para vocês que fala sobre o tempo. Então nós temos 2 tópicos. Essa mensagem vai ser meio complexa. Sexo, né, que é o primeiro tema. Deus tem falado muito sexo, esse. E agora tempo, limite, datas. E aí, quem espera no Senhor não tem relacionamentos muito longos. E por quê? Né? Por que isso? De onde surge essa ideia? Pensando, buscando, olhando fora desse taxativo de é um preconceito, é uma cobrança. Mas de onde vem essa preocupação de que crente não deve namorar muito tempo? Muito provavelmente por causa da tentação. Muito provavelmente por causa da tentação, né? 2 pessoas quando se gostam muito, né?
duas pessoas saudáveis, né? Que sentem uma atração, um desejo, um sentimento, sincero, uma pela outra, um homem por uma mulher por um homem. É normal que tenham desejos carnais, né? Porque Deus colocou isso dentro de nós, né? Para que a gente sentisse isso um pelo outro. Para formação da família, enfim, para que gerássemos filhos. Então, os namoros longos, eles tendem a fazer com que a gente caia em tentação. Então, eu acho que essas frases, elas vêm dessa preocupação. Eu tenho preocupação sobre vocês. Tanto que eu já ouvi na igreja, né, pastores dizendo: se você está namorando há muito tempo, sem planejar um casamento, termine esse relacionamento. Porque, na verdade, o namoro é uma preparação para o casamento. Agora eu fiz uma pausa de gravar esse áudio, que fui atender minha filha, e Deus me falou assim: a mulher vem com desejo para seu marido, ela vem com a lâmpada acesa, vislumbrando bem esse planejamento, né, que Deus tem, e o homem vem com a lâmpada apagada. Então, ele vem querendo errar. É isso que Deus falou para mim. Ele não quer acertar. É como se ele estivesse diante de um gol, né? Ele fosse chutar a bola e quando ele acerta, é quando ele conhece a pessoa certa, a pessoa que ele vai amar, com que ele vai se casar, ter os filhos e viveram felizes para sempre. Ele não quer acertar, então ele quer errar. Então ele joga de qualquer jeito, ele faz corpo mole, porque ele não quer acertar. E a mulher, ela vem querendo acertar. Enquanto ele quer errar, ele só quer errar. Então, errar para ele não é ruim, é bom. E para ela, aí é um grande problema, né? Quando você conhece alguém que já se converteu, ele vai entender que ele tinha que ter acertado logo de primeira. Não é negar o passado, eu tenho pensado bastante sobre isso, como negar o passado. Mas também não é ver o passado como: nossa, que bom que eu pequei tudo isso. Porque aí não há arrependimento. Não há arrependimento. É preciso arrependimento dos pecados. E o arrependimento se eu voltasse lá atrás, eu teria feito tudo diferente. Isso é arrependimento. Não eu teria feito tudo igual. Porque aí não há genuíno arrependimento. Então, quando você está em um relacionamento que vocês não oram, vocês não falam sobre sonhos, sobre planos, sobre família, sobre filhos, vocês não compartilham, sabe, os seus desejos naturais, né? Desejos naturais são os desejos, são planos naturais, que são... Eu tenho pensado nisso, né? Hoje eu falei para vocês sobre os sonhos naturais e os sonhos derivados.
Sonhos naturais são sonhos da própria espécie, né? Sonhos até biológicos, né? Sonhos que Deus colocou dentro de nós, instintivos. Isso. E tem os sonhos derivados, sonhos artificiais, que geralmente nascem, não é da nossa, é um pouco ganância, ambição, que não são tão importantes quanto os sonhos naturais, entendeu? Vocês não... agora eu vou ler o outro livro, que vai explicar um pouquinho sobre isso, na minha visão, né? Eu não disse que eu sou autista superdotada. Enfim, se vocês tiverem paciência, fiquem aí. Aqui. É do Augusto Cury. Tenho sede. A sexta frase, tenho sede. O que é mais importante, um cantil de água ou um baú de ouro? Depende. Em um deserto, um cantil de água vale mais do que todo o ouro do mundo. Só valorizamos as coisas simples com as quais convivemos quando delas sentimos falta. As sessões de tortura e os sangramentos haviam desidratado Jesus. A caminhada em direção ao Calvário o desidratou ainda mais. Para completar, a crucificação e o calor do sol até o meio-dia expoliaram o resto de água do seu debilitado corpo. Os criminosos ao seu lado deviam pedir água e talvez fossem atendidos. Mas o mestre da vida mantinha-se calado. Nos últimos momentos, antes de morrer, manifestou uma necessidade que o consumia. Disse: tenho sede. João 19, 28. Após 6 horas de crucificação, sua língua, gengiva e palato estavam fissurados, seus lábios rachados, a sede era imensa. Mas ele não pediu água aos soldados, disse apenas que tinha sede. Mesmo quando falava de suas necessidades mais básicas, o mestre o fazia com brandura. Jesus mostrava um domínio de si impressionante. Mas quando precisou chorar, ele o fez sem qualquer receio. Do mesmo modo, quando precisava declarar seus sentimentos angustiantes, não os disfarçava, como nós muitas vezes fazemos, mas os demonstrava sem temores. Quando ele fala aqui, olha, isso aqui que eu achei, enfim, ele diz, quer ver, que Jesus não pede água para os soldados, Ele não pediu água aos soldados, disse apenas que tinha sede. Jesus mostrava um domínio de si impressionante. Eu tenho tentado escavar bastante essa questão do que é bonito e o que é feio para o ser humano, né? Por exemplo, eu vejo que para o ser humano, e às vezes para que eu faça a análise, né, do ser humano, eu preciso, como se eu tivesse que sair da humanidade, tivesse que ser algo à parte, que não humana. O controle, ele é altamente elogiado, né? O controle da razão, o controle das necessidades, o controle das emoções. Então, quanto mais controle. E é isso. E ele diz, ele não pediu água, ele só disse que tinha sede. É como se dissesse assim, Jesus nunca pediria algo para alguém.
Jesus, o próprio Deus encarnado, imagina que ele vai pedir, que o ato de pedir é humilhante. Você nunca pede nada para ninguém. E o controle, né? Ele tinha controle sobre si. Sabe? E o ser humano, ele gosta muito de dizer que ele é muito controlado, muito equilibrado, que ele não chora, que ele não sente raiva, né? Ele tá sempre com o cabelo penteado, sabe? Ele nunca se desequilibra, né? O ser humano, ele ama as formas e tudo muito recortado, tudo muito perfeito, tudo muito padronizado. Muita mentira, entendeu? Não, as coisas não são assim. Então, sim, Jesus, ele não estava no controle dele nesse momento. Ele não queria pedir nada para os soldados, mas tenho sede, ele estava fazendo um pedido desesperado. Ele ficou provavelmente muito tempo pensando, estou com sede, estou com sede, estou com sede, e provavelmente a boca dele, até ele ter coragem de abrir a boca e pronunciar a necessidade dele, demorou bastante tempo. Bastante tempo. Porque aqueles que estavam em volta dele eram os inimigos. E ele tinha que fazer o pedido para os inimigos, para aqueles que debochavam dele, para os próprios que bateram nele e o levaram àquele lugar. Entendeu? Por que eu peguei e juntei? Bom, primeiro que eu já tinha separado esse livro para comentar com vocês sobre isso. É um grande erro procurar verdade no controle, sabe? Não. Sabe? Geralmente as coisas muito, muito, muito controladas são muito mentirosas, né? Agora, como é que eu junto isso com o relacionamento amoroso? O que Deus me disse? Eu falei para vocês que ali o livro ali, Rosinha, o que toda mulher inteligente, sabe, deve saber, é que quando você conhece alguém, né, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, aquele homem que vai te encontrar, ele está em busca de algo controlado, ele está em busca de uma perfeição. E você também está em busca de algo perfeito, sabe? De alguém que saia de uma revista, né? De um homem ideal. E vocês precisam de tempo para se conhecerem e saberem um do outro que vocês são imperfeitos. O problema é quando o envolvimento físico e junta com o emocional, né? Eu ia dizer o quê? O que acontece quando você antecipa o sexo? Você entra no modo de geladeira para ele. Enquanto você se envolve emocionalmente, ele gela, né? Que lembrando que ele quer errar, ele não quer acertar. Ele tá com a luz apagada, provavelmente. E ele está procurando perfeição. Então, e esse controle, essa perfeição, aquilo que você mostra, talvez essa entrega, eu entrego tudo para você, seja já o modo de descontrole, né? Eu me descontrolei por você, eu não pensei antes, eu pus tudo a perder, eu me envolvi antes da hora.
E aí você é o erro. Aí ele vai partir para o próximo erro. Não que não possa evoluir para um casamento, né? Muitos relacionamentos evoluem assim, mas a grande maioria não. Então, tem algum momento ali, quando você começa a namorar essa pessoa, e que a pessoa vai te conhecer no seu descontrole, na sua imperfeição, e você conhecer essa pessoa também no descontrole dela, na imperfeição dela, e aí você vai descobrir o amor. É claro, não quer dizer que toda vez que você lidar com a pessoa em um momento de descontrole e de imperfeição que você vai amar essa pessoa, mas em algum momento sim. Quer ver um exemplo? Tinha uma pessoa que de vez em quando vinha, fazia parte, né, da minha vida com a minha filha, mas era para ver minha filha, né? E aí eu tava pensando, nossa, essa pessoa nunca mais apareceu. Daí eu pensei, nossa, o que aconteceu? Daí eu lembrei de o último passeio, né, que ela fez com essa moça. A minha filha, ela teve um ataque de choro. Ela não queria mais vir embora, né? Então ela fez birra, ela fez... E aí foi a primeira vez que a Poliana fez isso, né? Na verdade, ela mostrou o lado dela, que ela sempre faz comigo. Eu que sou mãe, eu sei, né? Porque às vezes todo mundo fala assim, nossa, ela é tão boazinha. Sim, é boazinha, mas ela tem o lado dela, né? De criança que faz birra. E as pessoas que visitam, que veem assim uma criança rapidamente, ou que conhece, você não conhece, né, todos os seus lados, suas imperfeições, o momento que você tá chata, que você tá com dor, que você, entendeu? Tá triste. E isso tudo faz parte do amor. Então, essa moça, ela se afastou, né? Porque viu a minha filha no momento de descontrole. E todos nós temos momentos de descontrole, de ficar doente, de ficar de mau humor, de ter um problema financeiro, entendeu? E aí é que são pontos chaves em que o relacionamento evolui ou ele se torna um erro. Não é que é um erro, só não existe amor. Eu vejo assim, Jesus falando, tenho sede. Também tem um outro lado de que quando você ama alguém, você percebe, a pessoa não vai falar diretamente para você que está com problema, que algo ruim está acontecendo. Você decora, sabe, o jeito da pessoa quando está triste, você sabe, você decifra. A pessoa não precisa te dizer que está com problema, você percebe, você sabe, entendeu? Assim como as mães, né, sabem, o que aconteceu, o que está acontecendo, sabe? E muitas vezes as pessoas contam as coisas no meio de outras coisas aleatórias, coisas importantes, às vezes até coisas graves. E esse tipo de intimidade, cumplicidade, apesar de levar tempo, o tempo também não faz isso. Porque às vezes tem pessoas que têm 20, 30 anos e não tem isso com o companheiro, né? Essa cumplicidade. Eu
Eu acho que é isso. Eu acho que ó, hora do segundo passo, né? O relacionamento maduro depende da perspectiva, se é do mundo ou da perspectiva de Deus. O relacionamento maduro, ele tem a perspectiva no sexo. Então, quando você diz em amadurecer, em evoluir um relacionamento, se você sair com um homem do mundo, ele vai estar pensando em fazer sexo com você. Essa é a evolução que ele quer. Ou incluir algumas coisas nesse sexo, entendeu? Enquanto que a evolução de um relacionamento para Deus é por datas, é o casamento, entendeu? Casamento, filhos, essa é a evolução. Então depende com quem você se relaciona e qual é a sua visão sobre o relacionamento. Sobre o que é um relacionamento, para que serve o relacionamento. Você nunca deve se relacionar com alguém tentando mudar essa pessoa, né? A pessoa, ela tem que vir com a chave virada já. É meio que com o carro acelerado já, com a luz acesa já, porque senão é como um carro morto, eu tô vendo. Ele só vai entrar dentro desse carro, vocês vão conversar, vocês vão fazer sexo e vocês não vão para lugar nenhum. É o erro, né? Lembrando que ele está tentando errar e você está tentando acertar. É um carro morto. É como andar numa esteira, né? Você não sai do lugar. E de repente, você entra em um relacionamento como se entrasse nesse carro e pensando, ao longo do trajeto, ele vai mudar de ideia. Mas lembrando que o carro está parado. Ele nem ligou o carro. Então, claramente, não tem o objetivo de ir nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. É só na sua cabeça que você pensa que existe um trajeto, enquanto não existe trajeto nenhum. Aí, é claro que você não conhece a pessoa e já vai casar no outro dia, né? Você vai fazer amizade com a pessoa, vai sair com a pessoa várias vezes, vai namorar a pessoa, às vezes aí vai ficar noiva, vai ser pedido em casamento. Aí, esse é o momento que Deus estava falando. Que conforme o relacionamento fica sério, né? E às vezes são lançadas palavras no seu coração, como eu te amo, né? Que pode ser um grande golpe para você, né? Em vez de ser uma declaração de amor, pode ser, na verdade, uma propaganda enganosa. Isso. Flores, presentes, às vezes até um pedido de casamento, né? Pode ser aí eu estava pensando o seguinte,
nossa, minha cabeça deu um 360, sabe? Porque, como eu tenho dito para vocês, Deus falou comigo sobre a santidade desde pequenininha, né? Sobre projeto de casamento, sobre amor verdadeiro. Até sobre alma gêmea, que eu sei que os cristãos não acreditam, muitos, né? Mas tem uma boa parte dos judeus que acreditam nisso, enfim. E aí, eu me lembro que uma vez, em uma aula acho que era de ciências, e tinha uma professora, e ela era casada, ela casou bem novinha. E ela, uma vez, ela comentou sobre isso, né? E acho que a gente tinha uns 12 anos, nossa. Início da adolescência. Ela falou assim, eu casei muito nova, namorei muito pouco. E ela disse, eu me arrependo, eu deveria ter namorado muito mais, não sei o quê. E aí ela falou isso no meio da aula, né? Mas eu nunca mais esqueci isso. Ficava sempre pensando, nossa, como que aquela professora, né, se arrependia de ter se casado logo. Enfim, eu não sei se ela era infeliz no casamento, mas eu fiquei impressionada porque, assim, eu tinha por base, claro, meus pais, né? Minha mãe, ela casou com 17 anos, meu pai tinha 27. Meu pai só namorou minha mãe, não que não tivesse tido outras pessoas antes, mas namorar mesmo só minha mãe só namorou ele também. E assim, minha mãe nunca disse que tinha, né, se arrependido, que queria ter namorado mais, enfim. E aí eu sempre ficava pensando nessa professora, né? E eu fiquei assim um pouco chocada com a informação dela e pensando, nossa, mas por que isso, né? E na minha cabeça vinha como vinha muitos anos atrás, bem antes dos 12, essa luz acesa que Deus me mostrou hoje sobre acertar, né? Enquanto os meninos vêm com a luz apagada, querendo errar, né? Até que quando o momento que eles acertam é o momento que eles se veem como perdedores, né? Talvez agora pensando seria como uma aposentadoria, né? Acho que a pessoa que se aposenta, ela sente que ela perdeu, né? Que ela, eu sou considerado velho agora que aposentei. Eu acho que é como se os homens vissem o casamento como uma aposentadoria, talvez, sei lá, como se fosse praticamente uma aposentadoria da sua masculinidade, não sei. Enquanto as mulheres sentem que aí começam os seus trabalhos, né? Talvez seja a maneira como eles veem, mas na verdade o casamento é o início, né? Tanto da feminilidade quanto da masculinidade, não o fim, né? Na verdade é o início. Mas enfim. Aí, passados os anos, né? As coisas que Deus fala com a gente, elas são testadas pelo tempo e pelo trabalho no campo, entendeu? As nossas teorias, nossos ideais, mesmo essas coisas que Deus fala com a gente desde criança e que, sabe, não tinha nenhuma testemunha, ninguém, e Deus falando lá na sua cabeça, no seu coração, sabe, ministrando. Deus ministrava em mim, sabe, sobre a santidade, sobre a espera, tudo.
Minha mãe nunca foi de ficar conversando muito, às vezes ela falava, mas quando ela falava, minha mãe não era como Deus. Deus, ele falava de modo gostoso dentro de mim, assim, ele falava de modo amoroso comigo. A minha mãe não. Quando ela falava de relacionamento, casamento, sobre sexo, ela falava de modo a assustar, sabe? Ela falava de um modo que me causasse medo. Deus nunca falou assim comigo sobre santidade, ele nunca me colocou medo. Ele falava com amor sobre o planejamento do casamento, espera. Então, eu sabia que essas conversinhas que eram geradas dentro de mim provinham de Deus, porque era diferente da maneira que minha mãe falava. Porque se fosse dos conceitos da minha mãe, seriam um pouco agressivos, entendeu? E eu não sentia medo. Eu sentia paz naqueles ensinamentos que ele ministrava em mim, entendeu? Que o Espírito Santo ministrava em mim. Só que quando eu fui para o campo, quer dizer, quando eu fui me relacionar, aí foi diferente. Oi. Enfim. Então você pode ter intenções muito boas, mas se você não estiver em constante oração e se vigiando, você não terá autodomínio, né? Se você se colocar em situações com o outro de tentação, de ficar muito tempo sozinhos, né? Em ambientes sozinhos que propiciam a tentação, vocês não vão conseguir se segurar, né? Vão conseguir manter aí sim o controle, né? O controle não é de todo, não é ruim, claro, apesar de que não significa que se você estiver namorando alguém e você se antecipar, não esperar o casamento, que a pessoa vai ficar fria com você, que a pessoa vai se afastar, que a pessoa, né, vai te considerar um erro, que a pessoa não vai, enfim, querer se casar com você. Não significa isso. Eu acho que aí chega num ponto, né, em que em algum momento da minha adolescência, quando eu já estava namorando, o meu pensamento ele mudou, né? Eu esqueci que Deus ministrou no meu coração quando eu era criança, que eu tinha que esperar, que eu tinha que acertar, que eu devia deixar a minha luz acesa, né? Lembra das noivas que ficam com azeite, esperando a luz acesa, tendo o objetivo o casamento e não o sexo. Em algum momento, o meu pensamento virou o oposto e eu pensei que já eram outros tempos, né? Que as conversas da minha mãe não faziam sentido, porque eu não podia me controlar excessivamente ou dizer não vou me relacionar sexualmente com você só depois do casamento e forçar esse homem a ter que se casar comigo para ter uma noite de sexo comigo, que ele se casasse apenas visando isso, matar a sua curiosidade, enfim, obter um prêmio, né?
Então eu comecei a encarar o namoro como um ato bilateral, assim, livre, onde eu vou conhecendo alguém, vou me interessando, ele me pede para namorar e aí a gente vai desenvolvendo livremente o sentimento e o lado físico ao mesmo tempo e vivendo aquilo, toda aquela explosão, né, de sentimentos, conhecendo. E sim, né, eu tinha relacionamentos sérios, né, conhecendo a família dele, ele conhecendo a minha, mas é tudo sem datas, né, como eu disse no outro livro aqui, do terceiro passo, o poder de delegar, que ele diz assim, eu não sei o que aconteceu, eu passei um projeto e eu passei e perguntei, fulana, como que tá o projeto? Beleza. Beleza, mas não tem data, não é daqui 1 ano, não é daqui 1 mês, não é daqui 3 anos, 5, 10, 20, 30. Então, eu comecei a encarar o namoro dessa forma, né? Onde é um lugar onde eu crio com outra pessoa, onde a gente se relaciona livremente. É como se fosse uma amizade colorida, onde a gente chama de namoro sério, né? Hoje eu vejo isso, onde um defrauda o outro, né? Onde se geram expectativas que nunca serão cumpridas, né? Porque não tem data, não tem nada. Lembrando que o casamento ele é mais importante do que o trabalho. Então você não entra numa empresa e você recebe a ordem de um trabalho sem ser estabelecido datas, sem ter que cumprir com algumas coisas. E a gente vai lidando com o nosso corpo, entregando o nosso corpo, se dando completamente, sem qualquer exigência. Então comecei talvez seja o lado da adolescência e também muitas coisas que o mundo colocava na minha cabeça, que nós agora éramos livres e também não pressionávamos os homens para casar, né? Ele gostava de mim livremente, eu gostava dele livremente, a gente se relacionava e também tinha uma certa situação emocional ali que me confortava de, nossa, mas eu não estou pecando, porque eu estou namorando sério, né? Nós pensamos em casar sim, mesmo que a gente não fale sobre isso, não estabeleça datas e nem mesmo vá atrás disso. Todo mundo sabe que eu sou uma moça direita, porque eu conheço a família dele, ele conhece a minha, enfim, aquela coisa. E com ares de sério, mas na verdade sem seriedade alguma. Enfim, e a minha lâmpada estava acesa, né? E muitas vezes, pelo menos eu vejo isso na minha vida, né? Quando eu era criança, eu fico tentando lembrar o que Deus falava para aquela criança, a criança que eu fui, né? Muita coisa foi perdida com o tempo e hoje, de um tempo para cá, eu tenho relembrado no que ela pensava, o que Deus falava para ela. Às vezes, a criança ela tem mais sabedoria que o adulto. A minha mãe dizia uma coisa, ela sempre repetia isso, cada relacionamento que eu tinha, ela sempre falava. Eu já falei pra você que quando envolve sexo, como que ela dizia? As pessoas ficam confusas. Eu não lembro exatamente como ela falava, mas ela dizia isso, que a sua mente já não é a mesma. Quando você
se envolve sexualmente, você perde a razão. É o que ele fala aqui, ó. É isso que ela queria dizer. Quando você entra em um redemoinho sexual com um parceiro novo, as preocupações mais sensatas frequentemente passam para o segundo plano. Porque antes que você se envolva sexualmente, tá tudo bem para você perder ele. Mas depois não. Você perde a sua estabilidade emocional, você perde a sua segurança, e aí é o problema. Que você deveria parar, mesmo que você já tenha errado uma vez, você deveria parar, você não vai parar mais. E o foco do relacionamento vira o sexo e não o casamento. E quanto mais passa o tempo, mais insegura você fica, e ele fica mais seguro e pronto a partir para outro, para o próximo erro dele. E você pronta para talvez o próximo acerto, mas se você se comporta da mesma forma, vem outro ciclo, um ciclo vicioso. Aí vem o próximo erro, né? Porque o próximo está tentando errar e você está tentando acertar, então vai dar em erro. É como se fosse par mais ímpar dá em ímpar. Acerto com erros dá em erro. Então você precisa encontrar alguém que quer acertar e não que quer errar de novo. Talvez seja isso. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tá certo? Lembre-se que quem tem que mudar é você e não o outro. Tchau. Deus abençoe vocês.